Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, uma das fundadoras do canal Longidade, sou médica nutróloga, tenho doutorado pela Unifesp e trabalho na oncologia e hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Estou aqui muito bem acompanhada por Simone Guedes, educadora, pedagoga, especialista em logoterapia, pós-graduada em gestão de pessoas, neurociência e aprendizagem, voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Inserção de Refugiados e Imigrantes, pesquisadora do sentido no trabalho, trabalha com economia colaborativa e circulante, economia prateada, né, que tem muito interesse aqui para nós, entre outros, e cofundadora e diretora educacional do Núcleo de Logoterapia Agir 3 São Paulo. A gente está aqui, né, Simone, para conversar hoje sobre um tema que é pouco falado, mas causa muita polêmica, que é o corte de cabelo das mulheres, principalmente, a partir dos 50, 60 anos. É interessante que quando a gente vê a história, a partir da Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, as mulheres deveriam ter cabelo longo, porque isso definia uma feminilidade, você não deveria cortar. A partir do momento que a mulher é inserida no mercado de trabalho, você já tem a questão de você cortar o cabelo para ficar mais prático, mais fácil de você trabalhar. E de um tempo para cá, né, a gente vê que a mulher que vai ficando mais velha, ela meio que não tem direito à feminilidade, e aí ela deve cortar o cabelo, ficar mais masculinizada, ela também tem a questão de qual cor que ela pode usar no cabelo ou não pode, né? Então tem assim meio que uma ditadura do teu cabelo, apesar da gente viver numa democracia, né? Nós duas aqui, a gente pode falar que nós somos transgressoras, né? Eu com meu cabelo comprido, com os meus 52 anos, e você com cabelo com uma cor que não é, que as pessoas consideram usual, né? Então, eu queria te perguntar isso. Existe uma tirania do tipo de cabelo para as mulheres acima dos 50 anos? Você sentiu dificuldade em colocar uma cor no seu cabelo? André, é muito legal a gente estar aqui conversando sobre esse tema. É alguma coisa importante. Eu pensei muito sobre isso por várias razões. Primeiro, por algumas experiências que eu tive viajando, principalmente na Europa, e que eu percebi que as mulheres lá não aceitam muito tingir o cabelo. É super normal para a europeia usar o cabelo grisalho. Sim. É até considerado de mau gosto tingir o cabelo, porque elas lidam muito bem com o envelhecimento. Até os procedimentos estéticos que a gente está muito acostumado aqui no Brasil, para você não aparentar a idade, não são tão usuais na Europa, né? Não são. Então, eu sempre que fazia essas viagens, eu vinha pensando sobre isso, como as questões culturais eram muito diferentes. Quando chegou a pandemia, veio um movimento muito forte aqui no Brasil das mulheres deixarem o cabelo natural. E eu também comecei a me interessar por esse assunto. E comecei a refletir do ponto de vista político e comportamental mesmo, do meu próprio posicionamento. Por que é que eu tenho que seguir a regra A ou B ou C? Sabendo que os homens, quando ficam grisalhos, são charmosíssimos, e as mulheres, quando ficam grisalhas, são consideradas desleixadas, mal cuidadas. E aí vamos distribuindo rótulos, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Falei, olha, eu não acho isso legal. Né? Eu realmente posso fazer uma escolha. Que escolha eu quero fazer? Comecei a pensar muito sobre isso. Eu falei, olha, acho importante eu passar por essa experiência. Eu sou uma sagitariana que adoro ter experiência. Tudo eu quero ver. Quero experimentar, quero saber como é que vai dar. Eu falei, não, eu quero passar por essa experiência. Vamos ver como vai ser ser uma Simone de cabelo grisalho. A fase da transição foi bem complicada, porque ele fica com várias cores nenhuma, Camadas, né? desbotado, uma coisa horrorosa. Eu fui fazendo cortes para acompanhar, porque não gostava muito daquela parte de raízes e tudo mais. E eu usava o cabelo marsala, né? Ou granada, que era um cor de vinho. Sim. Adorava sempre Bom, tá vendo? Você estava fora da nossa... Eu já usei cabelo de várias cores, né? Mas o marsala e o granadas eram os que eu gostava mais. Esse cor de vinho bem forte, bem fechado. E aí o cabelo foi ficando grisalho e eu comecei a perceber várias observações que as pessoas falam. Nossa, você tem muita coragem. Eu jamais teria coragem de fazer isso. Eu jamais vou deixar o meu cabelo grisalho. Se o meu marido me vê assim, se separa de mim. Essa foi a pior. O que o marido tem a ver com o cabelo, gente? E o casamento está baseado na cor do cabelo?
Quer dizer, isso não funciona É na minha engraçado cabeça. que para o homem a gente vê às vezes um contexto ao contrário, né? Se ele pinta o cabelo, o pessoal fala, nossa, você viu que horror? Ele tá pintando o Então, cabelo dele, né? olha, que o meu tio não nos ouça, mas eu vou falar. Uma vez a minha tia convenceu ele, grisalho, bonitão, de olhos azuis, ela convenceu ele a tingir ele de loiro. Gente, ficou uma catástrofe. Ele achou uma catástrofe, ela achou uma catástrofe, todo mundo achou uma catástrofe. Acabou. Passou, voltou a ser grisalho, tudo bem. Mas esse posicionamento, se eu deixar meu cabelo grisalho, meu marido se separa de mim, assim, tem muita história por trás dessa fala, né? E falei, ok, vamos fazendo essa experiência. Fui fazendo a transição, fui gostando. Muita gente apoiando. Que legal, que bonito, é diferente. Você está assumindo a sua opinião. Comecei a participar de grupos de mulheres grisalhas no Instagram. Tem muitos, umas coisas muito legais. Mas a questão não é só o grisalho, é de usar o cabelo do jeito que você quer. Sim. Então, tem grisalhas de cabelo comprido, glamurosas, gloriosas. Tem umas que tem aquela mecha natural assim na frente, tem outras que tem o cabelo todo repicado. É óbvio que vai muito da textura do cabelo, do estilo da pessoa, não sei o quê. E não tem mais aquela cara da vovó velhinha, entendeu? Que ficou grisalha, ou com 40, ou com 50, ou com 60 anos, sei lá, e cortou pequenininho, como você falou, eliminando toda a feminilidade. E eu quero só colocar que eu não acho que seja errado cortar o cabelo curto, né? Não é isso, a gente está discutindo exatamente isso. Não é isso, mas no sentido de usar um padrão da senhora idosa. Né? Na hora que você faz um corte diferenciado, já muda, você já está quebrando aí paradigmas. Sim, já chama atenção, né? Já chama atenção. Então, é a questão de ter espaço para a vaidade feminina. Né? E ter espaço para você fazer suas próprias escolhas sobre o seu corpo, sobre o seu cabelo, sobre a sua imagem e sobre a sua apresentação. Para você. Né? Exatamente. Não para o outro, não para manter um casamento, manter um relacionamento, né? Tem que ser. Exatamente. Eu já ouvi muito isso. Não, meu marido não deixa eu cortar o cabelo. Né? Então ainda existe essas coisas, Existe. Né? E minha família, né, não gosta, tal. Então é assim, a gente tem os estereótipos estéticos, né, da mulher que tem mais de 60 anos, da mulher que tem mais de 50 anos. Eu achei muito interessante, há uma época atrás, né, me chamaram para fazer parte de um projeto em mídias mesmo. E aí a pessoa falou, olha, a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar você. Né? Primeira coisa assim, né? A gente vai cortar seu cabelo, a gente vai deixá-lo mais claro, mais pro loiro, né? E eu falei, mas essa não sou eu. Mas você tem que entender que cabelo comprido na sua idade, ele não é elegante. E também escuro, envelhece muito. Então, assim, a gente tem esse estereótipo e isso vai entrando em você, né? Como que você lida com isso para falar, não, essa não sou eu não quero fazer, né? E não cair nessa coisa, será que eu estou errada? Será que eu estou deselegante? Será que eu estou chocando as pessoas? Né? Como que eu faço para lidar com isso? Olha, sobre esse aspecto, eu penso que o importante é você ter clareza das razões e do para que você tomou essa decisão. Então, eu contei um pouco da minha experiência e eu sabia por quê eu estava tomando a decisão de deixar grisalho. Eu queria ter uma experiência, sabendo que era uma experiência que poderia ser revertida. Sim, a gente muda o tempo todo, Pois né? é. A vantagem do cabelo é que ele cresce, né? Você pode fazer... Tudo bem, se eu não gostasse, se eu não me adaptasse, eu mudaria. Não era uma decisão definitiva para o resto da minha vida. Mas eu queria passar pela experiência por uma questão de posicionamento político, como eu falei, comportamental, enfim, por tudo isso que eu já apresentei. Agora, teve um segundo momento, que foi a mudança da cor da parte da frente, né? Da franja. E isso foi por uma brincadeira. Eu estava um dia fazendo uma terapia online e a minha psicóloga ela é loira, de cabelo comprido, e ela estava com as pontas cor-de-rosa. Eu falei, nossa, que diferente, o que é isso? Ela falou, fiz uma brincadeira aqui com a minha... com a filha do marido, como que é mesmo, não? Esqueci. Enteada. Enteada, pronto. Minha enteada, que é adolescente, ela pintou o cabelo, e aí falou, faz você também, não sei o quê, é um produto vegano, um tonalizante. Eu falei, gostei, me dá o nome, quero experimentar. Foi daí que veio a ideia. Aí fiz a primeira, pequenininha. Gostei.
Passou um tempo, fiz de novo maior, até que ela ficou bem maior do que foi a primeira experiência. E eu já estou usando isso assim faz uns 3 anos. E é muito interessante a reação das pessoas, porque as pessoas fazem assim, sabe? Elas olham para mim, aí elas fazem assim. As crianças amam. As crianças olham, dão risada. Normalmente, se elas estão de cabelo colorido, elas apontam para o adulto que está perto e falam: olha, aquela mulher, ela tem o cabelo da minha cor. E assim, tem uma sintonia gostosa. Os jovens comentam. Ontem mesmo eu fui almoçar fora, o rapaz que foi pesar, eu fui comer comida por quilo, foi pesar, ele olhou para mim e disse: nossa, que cabelo lindo! Assim, muito natural, né? Os adultos já não comentam. Acho que tem uma questão geracional também, né? Então, olham. Aí você imagina, o que será que eles pensam, né? Vocês ficam chocados. Mas tudo bem. Então, exatamente. Eu acho que até é um ponto de reflexão. O adulto olha e não comenta. Ninguém, nenhum adulto comenta. Interessante. Mas olha e eu percebo que fica de alguma forma eles refletem. Ou que feio, ou que bonito, ou que estranho, ou que esquisita, ou que mulher maluca, ou lá sei eu o quê. Mas você está plantando ali uma semente de reflexão. E eu acho que isso é uma questão importante. Sim. Né? Agora, é muito comum também a criança estar com o adulto, a criança olha e ri e fala que legal ou qualquer coisa assim. Aí, por isso, o adulto participa. Isso também acontece. E eu acho bom esse retorno, é gostoso, é divertido. Eu gosto muito dos jovens, porque os jovens são muito espontâneos e eles falam bastante. Né? E eu fico feliz, muito feliz, né? Porque... Enfim, foi uma decisão que eu tomei, é legal, eu acho que traz uma abertura nova social para as pessoas pensarem, sim, é possível fazer coisas diferentes, eu posso me sentir bem com coisas diferentes. E se você não gostar, você pode voltar atrás. E às vezes é um período, né? Às vezes é um período que você fala, não, eu quero o cabelo assim, ou cabelo de outra forma, né? E isso eu acho que as pessoas têm que entender que, primeiro, que é algo individual seu. Né? E que não traz nenhuma diferença da tua feminilidade. Porque a gente vê muito isso, né? Como se a pessoa que está ficando, a mulher, principalmente, que ela está ficando mais velha, ela não tem direito a ser feminina, né? Ela não tem direito a se sentir bem. Então, assim, agora não. Agora você tem que entrar na fase que você está neutra, né? Parece muito isso. E mudou completamente, a gente sabe, né? Isso mudou, as pessoas estão vivendo cada vez mais e todo mundo quer realmente se sentir bem. E você acha que é fácil sair desse padrão pré-estabelecido? Por exemplo, você é uma pessoa muito bem resolvida, né? Eu também não tenho esse problema. Eu lembro que quiseram cortar meu cabelo, me deixar loira, eu não quis. Mas você acha que isso é fácil para todo mundo? De forma alguma. De forma alguma. Eu conheço muitas pessoas, amigas mais íntimas, com quem a gente pode conversar sobre isso. Eu acho que as que se permitiram deixar o cabelo grisalho foram só 2. Todas as outras continuam tingindo e falam, não, eu não vou deixar, eu não sei lidar com isso, para mim não dá, não estou pronta, ou de jeito nenhum, jamais farei. Tenho 2 que assumiram, estão lindas, naturais, tranquilas. Uma que tem o cabelo todo enroladinho, está com o cabelo curtinho, um corte lindo, super moderno, felicíssima. A outra eu tenho visto pouco, mas também está de cabelo curto, que ela sempre usou o cabelo curto, também todo de, como é que fala? Geométrico, né? Super bonito, desfiado, mas ela deixou grisalho, também está super feliz, a gente conversou, mas a grande maioria não está pronta para isso. E mulheres da minha faixa etária, eu tenho 60 anos, vou fazer 61, de cabelo roxo, então não conheço nenhuma, nenhuma. Não, com a franja roxa ainda. Não, e assim, o papel da mulher depois, né, dos 50 ou dos 60 anos é muito complicado. Porque, por exemplo, você não pode deixar o cabelo grisalho para não mostrar a sua idade. Né? Mas eu tenho 60 anos e meio. Né? As pessoas têm esse conceito. Por outro lado, você também não pode pintar de qualquer cor. Né? E também não tem a questão do comprimento. Então, assim, você não pode ser feminina. Então, exatamente. Aonde isso está escrito? Que lei é essa? Que decreto-lei da Constituição Federal Brasileira está dizendo um negócio desse? Eu já ouvi até essa questão. Não, é uma questão de elegância. Né? Uma mulher de cabelo
comprido não é elegante, a mulher de cabelo colorido Então, não é mas elegante. elegância para quem? Para quem, exatamente, né? Em que código de elegância está escrito isso? Então, eu acho que isso, na verdade, são coisas que a própria mulher introjeta da educação que ela recebeu, do meio que ela conviveu. Então, e ela toma essas decisões e põe a responsabilidade sobre os ombros dos outros ou sobre os ombros da sociedade. Mas não é isso. É uma decisão pessoal. Sim. Ela acredita nisso e ela segue a regra dela. E vai dizer que alguém do lado de fora é o responsável por isso. Eu penso que para você assumir um padrão diferente do tradicional, você precisa querer. Você precisa ter muito clara essa intenção, como eu já falei, o para que você vai fazer isso e se dar permissão de experimentar. Porque se você não se der permissão de experimentar isso e tantas outras coisas na vida, como vai ser? O que você vai viver? Que história você vai ter para contar? E hoje as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? Então, por exemplo, eu recebo pessoas no consultório com 60 anos e falam assim, eu não sei se vale a pena mudar, porque eu já estou assim, sei lá quanto tempo eu vou viver então. Aí eu sempre falo, a expectativa média é 80 anos. Então, provavelmente você tem no mínimo mais 20 anos. Isso é uma vida. Dá para você fazer muita coisa, né? Verdade. E se a gente pensar na dificuldade que alguém tem de mexer com o cabelo, como que isso vai se refletir no resto da vida? Porque o cabelo, ele cresce, você pode cortar, você pode pintar. É muito mais fácil de você manejar, mas já começa a dificuldade em vários aspectos, né? Eu estou me lembrando que eu tenho uma outra amiga que está na faixa dos 75, mais ou menos. O cabelo dela é todo branquinho e ela é muito moderna, muito moderna. Ela usa umas roupas fantásticas. Ela se produz de um jeito que eu adoro o jeito que ela se produz. E ela tem o cabelo curtinho, mas ela usa com pomada e fica todo espetado. Nossa, a mulher é um charme, gloriosa, né? Assim, sabe, alguém que assume a idade que tem, com todo o poder, com todo o empoderamento, é muito vaidosa e se cuida muito. Adoro. Quando eu a conheci, ela me inspirou muito. Eu falei, gostei dessa mulher. Essa mulher vai ser uma inspiração na minha vida. E eu digo isso para ela. Eu acho assim, é interessante, a gente está falando de família, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de cultura, mas a gente tem um padrão também nas profissões, né? Eu venho de uma profissão que é extremamente conservadora, que é a profissão médica, né? Então, por exemplo, há um ano atrás, a gente teve uma conferência internacional, eu lembro que era uma médica canadense, que ela estava com o cabelo rosa. E eu lembro que todo mundo comentou, e muitas pessoas falaram assim para mim, nossa, imagina a gente aqui no Brasil com o cabelo rosa, os pacientes iam fugir. Né? Então, é interessante isso, né? Você tem as profissões que a gente for falar assim, mais conservadoras, o médico, o engenheiro, o advogado, né? Eu já ouvi, tipo, não, mas se ela fosse publicitária, tudo bem, né? Mas é muito interessante isso, né? Se ela fosse uma artista, será que ela é artista plástica, né? Que tá assim. Então, a gente ainda tem esse conservadorismo, né? A geração mais jovem talvez saia disso, né? Acho que o pessoal com menos de 30 anos. É como a tatuagem. Eu lembro que antigamente a tatuagem não era feita, dependendo da profissão que você tinha, as pessoas falavam, não, mas imagina se você for um médico tatuado. Né? Isso mudou muito. Mudou. O que você acha disso? Ainda tem essa ditadura aí das profissões? Então, você está trazendo 2 pontos eu acho interessante. Essas mesmas mulheres que eu convivo, que são minhas amigas, que não aceitam usar o cabelo grisalho, ou usar um colorido diferentão, fizeram tatuagem. Então, um paradigma foi quebrado, o outro não. Mas às vezes o pessoal faz também em um lugar escondido, né? Que aí pouca gente sabe. Até já então, interessante. Mesmo. Assim, são mulheres de 50, 55 anos, e que fizeram tatuagens visíveis. Então, por um lado, é aceitável quebrar um paradigma, para o outro, não é. Com relação às profissões mais conservadoras, eu acho que tem isso, sim. Mas é muito estranho. Por que mulher da profissão A pode e mulher da profissão B não pode? Eu sou professora universitária de vários institutos convidados, dou palestra, vou para congresso. E eu pensei nisso. Como será, né? Quando eu aparecer nos congressos, e principalmente nessas áreas... na área da saúde, quando eu for dar aula na pós-graduação, que eu aparecer com esse cabelo, o que vai acontecer? Nada. Não aconteceu nada. As pessoas já me conhecem, eu sou falante, eu sou efusiva, eu sempre tive uma opinião
muito evidente. Assim, eu não sou uma pessoa quietinha, escondidinha, né? Eu me coloco. Então, não foi nenhuma surpresa eu aparecer de cabelo grisalho, de franja roxa. Talvez um pouquinho, um tom a mais do normal, mas não vi nada de ninguém, de estranho. Aonde eu tive ultimamente... Ah, sim, eu tive numa reunião de Mulheres do Brasil. Foi uma reunião presencial que fazia tempo que nós não tínhamos. Eu devo ter ouvido de meia dúzia, 8 pessoas. Nossa, que lindo, que diferente, amei sua franja, que legal. A maioria dessas mulheres tem a minha faixa etária, né? É um grupo meio homogêneo nessa questão de idade. Eu falei que os adultos não falam. Eu falei os adultos em público, na rua. Sim, sim. Mas essas mulheres conhecidas, que a gente não se via fazia tempo, elas comentaram. E muitas lá no grupo usam o cabelo grisalho. Assumiram, com cortes modernos, essa coisa toda também. Porque são mulheres protagonistas que estão lá no grupo. É isso que eu ia falar. Né? Eu acho que aí já tem um viés, né? Porque são mulheres muito empoderadas, né? Que estão tentando empoderar outras mulheres. Né? Então, eu acho que não corresponde à maioria da população. Né? Ainda a gente tem muito essa questão da mulher dependente, né? Ainda do machismo, que é muito forte aqui no Brasil, e né? do homem interferir no tipo de roupa que você usa, no corte de cabelo. Né? A gente ainda tem essa questão, por exemplo, quando você tem um estupro, a primeira coisa que pergunta é que roupa que ela estava. Que absurdo isso. Né? Como se isso justificasse alguma coisa. Então, isso ainda completo. tem muita coisa a se mexer aqui no Brasil, né? E eu acho interessante que eu atendo muitas executivas, né? Eu estava lembrando disso nesse nosso papo, e um dos medos delas é aparentar a idade, porque elas vão perder o emprego. Então, vira um estresse muito grande de tudo você tem que parecer mais jovem. Então, fica um excesso de procedimentos estéticos, de perder peso, de estar cada vez, né? E o cabelo é um outro problema também. Então, assim, porque elas falam, não, a partir do momento que o pessoal começar a perceber que eu tenho mais de 50, mais de 60, eu vou perder meu emprego. Né? Então, até nisso tem essa influência. Então, eu acho que, assim, tem muita coisa a se mexer, né, nessa questão, muita coisa a se discutir. Tem realmente uma cobrança cultural muito grande de diversos aspectos, dependendo da profissão, dependendo do tipo de empresa que você está, dependendo da atividade que você tem, do grupo a que você pertence, de como você criou os seus contratos de relacionamento com o marido, seja lá o que for. Tem muitas variantes aí, muitas variantes. E assim, né, a gente está falando de corte de cabelo, falando de estilo, isso tem muito a ver com a autoestima. Né? Você acha que tem como trabalhar a autoestima a partir dos 60 anos ou isso é uma missão perdida? Nossa. Se a pessoa não chegou nessa fase empoderada, ela não vai se empoderar nunca mais. Totalmente. Para mim, eu me sinto muito feliz e muito confortável com a minha idade. Eu me lembro que quando eu fiz 50, foi assim... Uau, meio século, que coisa bárbara. Eu quis fazer uma viagem fantástica, escolhi um lugar maravilhoso para poder comemorar. É uma viagem longa, porque assim, foi retumbante fazer 50 anos e ter meio século. Ok, para mim era válido isso. Quando eu fiz 60, o ano passado, eu também fiquei feliz. Eu falei, gente, estou aqui, estou viva, estou saudável, sobrevivi a essa loucura que aconteceu nesse planeta. Toda a loucura, né? Sim, exatamente. A loucura da pandemia e a loucura do pandemônio, quer dizer. Estou ótima aqui, eu só tenho que estar grata por tudo isso, tenho que estar feliz, tenho que comemorar. Quando você tem essa percepção da realidade da tua vida e de todas as bênçãos e de todas as graças que você recebe, isso não tem nada a ver com dinheiro ou posição social, isso tem a ver com coisas muito mais... espirituais, até eu quero dizer, sabe? De dar valor para a tua vida, de dar valor para tudo que você foi abençoado, de todas as possibilidades, de toda a tua saúde, das pessoas maravilhosas que você tem ao seu redor. Às vezes a gente nem dá essa importância toda, mas isso é importante. Então, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de prática religiosa, eu não estou nem falando de fé, eu estou falando de se conectar com o espiritual, com o ser espiritual que você é. E ter essa sensação de plenitude, de gratidão. Quando você tem isso, eu acho que isso te leva para esse lugar
de bem-estar. Uhum. Tá, vai balançar, vai. A gente vai ter dia que não vai estar bem, Lógico. óbvio que vai. Sim. Mas te leva para esse lugar de bem-estar. Mas se você não tiver nenhuma conexão com o teu ser espiritual, ficar só no físico e no psíquico, fica mais difícil de chegar nesse estado de bem-estar. É possível? Talvez seja, mas eu acho que é mais difícil. Então, essa autoestima, no momento que eu percebo o quanto eu sou abençoada, é natural que eu trabalhe isso. Bom, a gente está aqui quase no nosso final do podcast. Queria agradecer muito, Simone. Para vocês que estão nos ouvindo, eu acho que assim, a gente falou de cabelo, de cultura, de autoestima, de trabalho. Eu acho que tem umas questões muito mais profundas nesse sentido. E use o cabelo que você quiser, que você se sinta bem, porque isso é fundamental. Eu acho que hoje o conceito de saúde é um conceito geral de bem-estar físico, mental, social. Exatamente. Então, você precisa estar bem com você mesmo para você interagir bem com as outras pessoas, tá? E decida o que você quiser, porque quem está com você todo dia é você mesmo. Exatamente. Tá bom? Muito obrigada, Simone. E não percam os próximos podcasts do Longidade.